Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Thiago Zanola, sou professor de legislações de tribunais aqui do Estratégia. E hoje a gente está dando o pontapé inicial aqui nas normas da Corregedoria para o TJ São Paulo, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um apanhado de algumas regras essenciais aí que eu acredito ser necessário para que você possa desenvolver o seu estudo aí das normas da Corregedoria, tá? Quando a gente tem o primeiro contato com conteúdo, de certa forma é um pouco penoso que a gente consiga absorver ele. Então nesse primeiro bloco, né, esse bloco inicial, nós vamos fazer um apanhado de forma geral aí, nas principais aspectos que você vai utilizar no decorrer do seu curso, beleza? Então, quero aproveitar e compartilhar com você nossas redes sociais, tá? Temos aqui o Instagram, o Facebook, até o canal no YouTube também. Nós sempre postamos dicas lá, tá, pessoal? Tá? Sempre postamos dicas, então dá uma acompanhada. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, a gente está para estudar normas da Corregedoria, tá? Mas olha só, primeiro a gente tem que saber então o que é a Corregedoria e também temos que saber o que são aí essas benditas normas que nós temos que estudar. Para nossa sorte, o edital ele prevê alguns tópicos específicos aí, né, do tomo 1 das normas da Corregedoria. Então a gente vai bater nesses aspectos iniciais aqui, nessa parte aí que é realmente necessária. Então olha aí, primeira coisa que você vai anotar, né, que a Corregedoria Geral, ela vai atuar nessas três atividades aqui, ó. Ela é um órgão de orientação, é um órgão de controle e um órgão também de fiscalização disciplinar. Sempre anote que ela tem essas três funções básicas, tá? Ela é um órgão porque ela pertence à estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então faz parte da estrutura juntamente aí com outros órgãos, tá? Então, a Corregedoria vai ter essa atividade bem importante aí de orientar, controlar e fiscalizar toda a atividade do judiciário, tá? De primeiro grau de jurisdição. É importante que nós estabeleçamos aí uma divisão muito clara. O regimento interno, ele vai estabelecer as normas, vai fazer o controle, aí, a forma de fiscalização do segundo grau de jurisdição. A Corregedoria, ela vai atuar na sua atividade orientativa, fiscalizatória e de controle no primeiro grau de jurisdição e também em todos os serviços aí do foro extrajudicial. Calma aí que a gente vai falar um por um. Então, ela vai exercer basicamente essas três atividades aqui, tá? Nos serviços judiciais e extrajudiciais também. Para que a gente estabeleça uma outra divisão, olha só, o que é o serviço judicial? Né? O nome já pode te dar aí uma noção do que é. São os cartórios, são os ofícios de justiça. No estado de São Paulo são chamados de ofícios de justiça. Ofícios de justiça. Em outros estados nós conhecemos como cartórios, em alguns outros como varas. Aqui no estado, no TJ Paraná, por exemplo, nós temos as varas, e agora, né, de forma mais moderna, são chamadas de secretaria. Primeira secretaria do crime, primeira secretaria do cível e por aí vai. Então a nomenclatura é a mesma, né? Falou em serviço judicial, nós estamos nos referindo àqueles serviços que fazem parte do funcionamento do judiciário, tá? E é importante que se destaque que não é somente pela atividade fim. O tribunal aí, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, tem algumas atividades meio. Essas normas, a Corregedoria também vai fiscalizar essa atividade meio aí do tribunal, tá? E o foro extrajudicial nada mais é que aqueles serviços que ficam fora do fórum. Por exemplo, quando você vai vender seu carro, por exemplo, você precisa reconhecer a firma por verdadeiro lá no cartório. Não é assim que a gente faz? Então você vai lá até um serviço do foro extrajudicial e reconhece a firma, né, da sua assinatura por verdadeiro. Você precisa fazer uma escritura, precisa fazer uma procuração, vai registrar o imóvel, vai protestar um título de crédito. Tudo isso você faz aí no foro extrajudicial. Esses serviços são chamados aí de delegatários, notariais e de registro. Você pode encontrar dessa forma também, tá? Então, anote aí que a Corregedoria vai exercer essas três atividades principais nos serviços judiciais de primeiro grau de jurisdição e extrajudiciais em âmbito de todo o Estado. Informação aí, né,
pode ser que todo mundo não saiba, mas extrajudicial só tem aí, não existe em grau de jurisdição, tá bom? Outra coisa que é importante estabelecer é que a corregedoria é um órgão que ela tem atribuição em todo o estado, né? Mas limitado, lembrando, limitado aqui nos serviços do foro judicial. A gente sabe, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do mundo. É o estado mais populoso, o estado com maior renda per capita, enfim, é o maior estado aí que nós temos no Brasil. Mas imagina só se não tivéssemos um órgão que fiscalizasse lá no dia a dia a atividade que está sendo executada pelos servidores. Ah, mas a corregedoria, ela não tem aí gente o suficiente para que fique lá fiscalizando diariamente. Na verdade, ela até tem sim uma forma de que fiscalize essa atividade jurisdicional de forma permanente. A gente vai desdobrar isso no tópico específico aí quando a gente falar, né, das atividades, da função aí que a corregedoria exerce, tá? Mas eu quero que você anote, eu vou colocando aqui na tela pontos chaves que podem ser cobrados aí na hora da sua prova. Então, vai exercer a fiscalização de toda a atividade do primeiro grau de jurisdição, vai exercer a fiscalização do foro extrajudicial, você pode encontrar aí com delegações notariais de registro, é a mesma coisa. Vai fiscalizar os estabelecimentos prisionais também. E aqui é bem importante, ó, estabelece normas de serviço das unidades judiciárias e extrajudiciárias. Então, a corregedoria, imbuída da sua função orientativa, a sua função, né, de controle e de fiscalização, ela vai baixar normas. E essas normas, elas são baixadas na forma de provimentos. Sempre que você ouvir alguma coisa falando em provimento, é um normativo, é um documento que vem lá da corregedoria e ela vai ter uma função, um papel aí bastante essencial, na verdade, no judiciário, né? Quando a gente começa a trabalhar, principalmente, eu tive isso quando eu comecei a trabalhar lá em 2011, no TJ Paraná. Veja, eu comecei a trabalhar e né, como eu fui nomeado aí, vamos dizer, numa segunda leva, não tive oportunidade de fazer um curso de formação. Então, mas eu estou aqui, eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer? E dificilmente os servidores são todos muito atarefados. Olha, tá aqui as normas da corregedoria que você vai estudar e vai aprender a trabalhar. Então, é muito importante quando se fale na parte da corregedoria que ela vai ter essa função orientativa também e vai baixar normas de serviços. Essas normas, elas visam, vamos dizer assim, padronizar a forma de atuação aí dentro dos cartórios. Imagina, você está aqui no primeiro grau, aqui no interior, né? Olha o tamanho do TJ São Paulo. Você imagina se cada cartório ou mesmo cada servidor for fazer uma certidão num modelo diferente, com informações diferentes. Imagina quando você vai entrar com um processo, né, os prazos que vai para o juiz são diferentes em cada unidade, né? Isso ia ser uma bagunça e ia faltar também, ia trazer uma insegurança jurídica, porque a gente não teria um padrão. Então, é a mesma coisa quando você trabalha, por exemplo, na iniciativa privada. Agora vamos instalar o 5S, né? Que era moda aí no tempo que eu trabalhava na iniciativa privada. Vamos instalar o 5S. O que vem? Vem um manual baixado aí por uma entidade, né? E agora a gente vai seguir esse manual na nossa atividade, tá bom? As normas da corregedoria vão fazer basicamente a mesma coisa, tá? Vem comigo na tela que eu preciso que você anote esses tópicos aqui, tá? São bastante importantes para que você tenha aí um desenvolvimento mais facilitado no decorrer das suas aulas, tá? Por que é importante essa padronização? Tá? Por que é importante essa padronização e essas normas de serviço aqui das unidades, tanto judiciárias quanto extrajudiciais? É muito simples, olha só. Vou te contar uma historinha de como é que vai formar um processo judicial, tá? A gente já vai dando alguns aspectos aqui para que a gente possa entender. Vamos dizer que eu sofri um acidente de carro, né? Um outro veículo bateu no meu carro. E na hora lá a gente, né, tudo certo na amizade, eu vou pagar, pode deixar que eu faça o boletim de ocorrência, enfim. E o sujeito que bateu no seu carro sumiu, por exemplo, ele não pagou, não quis pagar. O que vai acontecer? Para que você possa receber, né, essa indenização ou que ele pague o conserto do seu veículo, você vai até o judiciário e vai propor uma ação,
né? Uma ação judicial, tá? Mas antes de chegar lá no judiciário, o que você tem que fazer? Vamos dizer que o processo não vai tramitar no juizado, você precisa de um advogado. Então, vamos dizer que é um valor aí de 60 mil reais, 80 mil reais, tá? Você tinha um carrão do ano, vamos dizer que você tinha, por exemplo, aí uma Range Rover e o conserto vai custar 120 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o boletim de ocorrência, vai verificar aí se tem câmeras de segurança lá para mostrar que o cidadão furou o sinal, vai pegar o relato de testemunhas e o telefone para elas poderem depor aí para você, documentação, orçamentos, enfim. Essa papelada, veja, antes de você levar lá para o judiciário, toda essa documentação que você está juntando aí, nada mais é do que um monte de papel. Na verdade, não serve para nada, né? Esse monte de papel não serve para nada. Eu vou até o judiciário, então, vou contratar um advogado e meu advogado vai até o judiciário e ele vai fazer o quê? Ele vai peticionar, vai fazer um pedido ao juiz. O cartório, então, vai receber esse documento, tá? Vai receber essa documentação, vai anotar, vai registrar esse processo no sistema. Então, nós vamos ter, por exemplo, aí uma distribuição quando a gente tem várias outras varas que tratam do mesmo aspecto. A gente vai tratar isso no bloco seguinte, mas já adiantando. Quando eu vou entrar com um processo no judiciário, por exemplo, eu tenho lá, vamos dizer, meu processo é reparação de danos. Eu tenho 5 varas cíveis. Ah, mas eu conheço o cara lá da terceira vara civil. Vou levar lá para que esse processo tramite na terceira vara civil, tá? E o meu processo ali, vamos dizer, como a gente usa o jargão popular, ele corra de forma mais rápida, né? Ele vai ter aí a sentença de forma mais rápida. Para evitar isso, e até porque para preservar o princípio do juiz natural, nós temos que levar essa papelada até o cartório distribuidor. Né? O cartório distribuidor vai pegar, vai conferir se está toda a documentação lá, vai conferir principalmente se as custas estão recolhidas. Se não é um caso de, como não é um caso de assistência judiciária gratuita, você perdeu, né, bateu a sua Range Rover, não é um caso de assistência judiciária gratuita. Então, ele vai verificar se está anotado, se tem todos os documentos pertinentes e vai fazer o quê? Ele vai distribuir esse teu processo aí para uma das varas cíveis. Veja, esse procedimento aí de pegar o seu processo, o que ele vai verificar? Né? Ele vai ter que verificar se está tudo ok. O que ele vai verificar? Quem vai dizer isso são as normas da corregedoria. Aí ele vai distribuir. As regras de distribuição também aí são estipuladas, ou podem ser estipuladas por outros documentos, mas as normas da corregedoria também vão fazer. Esse processo foi para uma vara. Chegou numa vara, a gente vai ter que pegar esse processo e vamos usar o exemplo do processo físico, que é mais fácil. Temos toda aquela papelada, o que o cartório vai ter que fazer? Ele vai ter que verificar se está tudo lá, se tem a petição, se tem a procuração do advogado, vai ter que rubricar, vai ter que assinar, vai ter que numerar, vai ter que colocar capa, vai ter que colocar etiqueta, vai ter que classificar esse processo. Tudo isso aí, não é a lei que fala como é que é feito. Tudo isso você extrai das normas da corregedoria, tá? E é legal a gente falar, antes de passar, sobre a jurisdição contenciosa ou a jurisdição voluntária, tá? Nas duas formas, as normas da corregedoria vai resolver como é que vai ser feito. Na verdade, assim, ó, eu bati o meu carro, então eu tive um problema, um conflito. Tive um conflito, tá? É uma jurisdição contenciosa, eu vou levar até o judiciário para resolver um conflito. Na jurisdição voluntária, a gente não tem uma lide. Na verdade, alguma parte da doutrina fala que a gente não tem nem partes. O que nós temos aí são apenas interessados no processo. Na jurisdição voluntária, para que você saiba, nós temos aí duas partes que querem a mesma coisa. Uma coisa bem comum que acontece aí no judiciário é a mudança de regime de casamento. A gente pode fazer essa mudança, né, lá no judiciário. Por exemplo, casei no regime universal, né, comunhão universal de bens. Nesse regime, marido e mulher não podem ser sócios numa empresa. Então, eles podem mudar esse regime de casamento para, por exemplo, comunhão parcial de bens. E aí vai dividir lá, vão fazer o acerto deles e vai poder criar essa empresa. Para que haja essa mudança do regime, eles têm que ter a autorização de um juiz. Mas veja, eu não estou brigando com a esposa, nós estamos indo lá para que nós podemos resolver uma coisa que nós temos interesse. Nós queremos mudar o regime de casamento para que nós possamos abrir uma empresa.
tá? Mas para evitar aí abusos, por isso que o juiz precisa ser ouvido. Inclusive, aí precisamos abrir vistas para o Ministério Público para que ele possa participar aí ou fiscalizar a aplicação aí desse processo, tá bom? Então, das duas formas, independente se for jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária, tá? As normas da corredoria vão atuar porque nós estamos de toda forma, né, tendo um processo judicial. E é bacana a gente falar, olha só, tanto na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária, a gente está provocando o judiciário. Tá? Na verdade, como eu disse, nessa parte inicial aqui é mais para dar um parecer geral do funcionamento do Tribunal de Justiça. Eu vou deixar para vocês, né, vocês podem acompanhar aí, né, tem o depoimento do primeiro aprovado, do Eduardo, que foi primeiro colocado no concurso anterior do TJ de São Paulo. Foi aluno nosso de estratégia. Né? Então, ele começou a estudar no pós-edital. Então, quando a gente começa, né, com pouco tempo principalmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a nossa cabeça, né, de todas as coisas que o examinador pode fazer. E o Eduardo disse uma coisa bastante bacana, antes de começar a estudar, eu nem sabia para que servia o Poder Judiciário. Tá? E a gente costuma trabalhar esse aspecto aí, principalmente aí nas aulas de legislação. Porque se você pega, por exemplo, direito constitucional, nós vamos bater forte na Constituição. Direito processual civil, a mesma coisa. Direito penal, a mesma coisa. O português, raciocínio lógico, informática, todo mundo aí, né, tem a sua matéria que vai trabalhar. Então sobra para nós aí que trabalhamos com a parte de legislação específica passar um norte de todo o funcionamento aí do Tribunal de Justiça, beleza? Então você já sabe que existem duas formas de jurisdição e nas duas o judiciário é provocado. Por quê? Porque rege aí o princípio da inércia. O judiciário não vai agir de ofício, ele precisa que alguém provoque para que ele atue, tá? Se eu tenho a jurisdição contenciosa ou a jurisdição voluntária, eu estou formando, tá? Eu estou formando aí um processo judicial. Estou formando, tanto na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária. E eu vou colocando essas coisas aqui, porque o examinador, ele, como a gente costuma fazer o examinador, ele é auspicioso. Ele vai colocando alguns termos lá diferentes. Vocês acompanharam a última prova aí. A VUNESP teve uma forma diferente de cobrar alguns aspectos. Então a gente está se adaptando aos novos tempos, né? Aos tempos modernos aí, do que as bancas têm trabalhado. Porque aquela questão somente da decoreba, ela não tem se mostrado muito eficiente e, vamos dizer assim, de forma, não é nem agradável você estudar somente com a decoreba. Então a ideia é que você realmente entenda como é que funcionam as coisas, tá? Então voltando para cá, eu falei para você que antes de entrar no judiciário, né, é apenas um monte de documento, é uma papelada que não serve para nada. Depois que você autuou esse processo, que ele chegou no cartório, nós vamos trabalhar, você vai ouvir falar bastante aqui, autos do processo. E outra hora você vai ouvir falar de processo. Autos de processo nada mais é que a documentação aqui, mas ela já está registrada, já está autuada no cartório. Você, servidor que vai trabalhar aí no ofício de justiça, vai trabalhar com autos de processo, tá? É diferente de processo. Pela doutrina, processo é aquela relação entre réu, autor e o Estado juiz, né? Então nós temos o juiz aí que está exercendo a sua atividade jurisdicional e vai lá atuar para resolver esse conflito, tanto, né, não só o conflito, mas também no caso da jurisdição voluntária. Então, tome muito cuidado com a diferença, né? Documento é uma coisa, autos de processo é o que a gente vai manejar, vamos dizer que é a existência física. Já processo é algo abstrato, ele existe uma relação jurídica entre réu, né, autor e também o Estado juiz que vai resolver aquele conflito lá, beleza? Então nós falamos aí que o processo vai ser distribuído, justamente em respeito ao princípio do juiz natural. Você vai encontrar lá na Constituição Federal algo mais ou menos assim. Ninguém será julgado, né, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Quando a gente fala em autoridade competente, né, vamos dizer assim, ó, o meu exemplo do meu processo, eu quero que vá para a terceira vara civil, porque eu conheço o juiz que trabalha lá. Não, veja, nós estaríamos abrindo a possibilidade do julgador de encomenda. E por incrível que pareça, não faz muito tempo que isso é proibido, tá? As regras, quando você vai levar um processo até o judiciário,
ele vai ser distribuído da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho aqui 5 varas cíveis aqui na minha comarca, tá? Quando eu vou pegar esse processo e vou distribuir eles, ele vai agir de forma aleatória, tá? Não é nem sequencial. Ele não vai, por exemplo, mandar um processo para cá, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, depois mais um para cá, para cá, para cá, para cá. Ele não vai atuar dessa forma, tá? A distribuição de processos, na verdade, ela atua, vamos dizer assim, ó, no primeiro, vamos chamar por round, né? Ela pode mandar 5 processos para cá, nenhum para cá, 5 para cá e 2 para cá. No próximo, ele pode mandar 2 processos para cá, nenhum para cá, 5 para cá, 10 para cá e nenhum para cá. E assim sucessivamente. Então, a distribuição ela visa preservar principalmente aí o princípio do juiz natural e também, é claro, né, distribuir os trabalhos aí na comarca. Tu imagina, se eu prefiro que o processo tramite na primeira vara civil. Todo mundo ia querer que o processo fosse tramitar lá, né? Todos os outros servidores iam ficar o quê? Ociosos. E os servidores da primeira vara civil, eles iam ficar o quê? Sobrecarregados. Por conta disso, né, a distribuição ela vai ter também o princípio aí da proporcionalidade. Vai chegar períodos e períodos aí que ele vai ter que compensar. Para que, por exemplo, chegue no final do dia, no final do mês, no final de semana ou no final do ano, né, todo mundo esteja, né, com uma quantidade equivalente de processo. Então, quando você ouvir falar em distribuição ou o processo vai ser mandado para o cartório, ele sempre vai passar por um processo de distribuição. Mas agora, e nas cidades pequenas? Né? Nas cidades pequenas que nós temos um juízo único, naturalmente que somente aquele juízo, aquele juiz tem jurisdição naquela comarca, e todos os processos vão ser levados para lá. Você tem que saber como isso acontece, né? Quando a gente tem mais de uma vara e quando a gente tem uma vara só. Né? Nós vamos ver isso aí no decorrer da nossa aula. Depois que foi distribuído, ele vai para o cartório para ser autuado. A gente vai estudar as regras de escrituração. Então, as normas da corregedoria vão falar assim, ó, você vai ter os volumes tem que ter, dependendo do tipo de processo, um tipo de capa, um tipo de etiqueta, vai ter lá um tipo que você vai ter que, né, de tramitação, se ela é preferencial, se ela não é. Tudo isso é estabelecido pelas normas da corregedoria. As regras de escrituração, que são bem importantes, você vai saber o tipo de papel que pode usar, o tipo de caneta que pode usar, se você tem que rubricar, se você tem que numerar as páginas. Errei aqui, o que é que eu vou fazer agora? Né? É outra coisa que acontece bastante no processo, tá bom? Recebido o processo aqui, foi distribuído para o cartório, tá? Ele vai ser autuado, escriturado, e ele vai ser mandado para o juiz. E isso tem prazo, tá? Esse prazo nós vamos estudar ao longo do curso também. E você vai ouvir falar muito assim, ó, tem que mandar concluso para o juiz. Os autos estão conclusos para o juiz. Como a gente ainda está migrando do processo físico para o processo eletrônico, a gente ainda ouve falar, né? Eu, como trabalho aí lá como oficial de justiça hoje, às vezes a gente vai intimar, citar alguém, pergunta, ô meu amigo, olha só, o meu processo está lá na mesa do juiz, ele não assina. Veja, o processo na verdade não está na mesa do juiz, né? Ele está hoje atualmente no processo eletrônico. Mas quando a gente fala assim, os autos estão conclusos para o juiz, quer dizer que aguarda, né, a manifestação do juiz. E esses autos conclusos, eles podem, por exemplo, estar aguardando um despacho, que é aí uma movimentação meramente administrativa. Ele pode estar também aguardando uma decisão interlocutória, que é uma decisão que o juiz toma no meio do processo, mas ele não encerra o processo, não é a sentença. E ele pode ter, ao final, também uma sentença. São as formas básicas que o juiz se manifesta no processo. Então, o que acontece? Olha só, eu juntei toda a documentação, né, do cara que bateu no meu carro, eu quero cobrar ele. Fui lá, contratei advogado, distribuí o processo, já foi para o cartório autuou, já escriturou e mandou concluso para o juiz. Tudo isso aí é regulamentado pelas normas da corregedoria. Qual que é o prazo? Nas normas da corregedoria vão falar. Aí o que vai acontecer com esse processo? O processo já existe? Eu já tenho numeração única do processo, eu já tenho aí todo um processo andando. Agora olha só, eu não falei para você que o processo é uma relação de 3 pessoas, réu, autor e estado juiz. Essa pessoa que bateu no meu carro, ela tem que ser chamada para participar do processo. Ela tem conhecimento do processo, ela não sabe que existe. Porque até o momento eu contratei um advogado, nós fomos ao judiciário, nós distribuímos, nós pagamos as custas. A pessoa que está sendo requerida no processo nem tem ideia do que está acontecendo aqui, tá? Por conta disso,
A gente vai ter a opção assim, ó, agora o juiz vai mandar citar essa pessoa. Para quê? Né? Vai fazer o quê? Qual que é o prazo de cumprir esse mandado? Como é que vai ser executado? Tem algum modelo específico? Então, quando a pessoa vai ser chamada para participar do processo, nós estamos falando aí da citação, porque a pessoa não tem conhecimento do processo. Depois a pessoa, ela é chamada para participar, participou, se manifestou, apresentou suas contras-razões. Beleza. O juiz não satisfeito, ainda não tem elementos suficientes para que possa embasar sua decisão, sua sentença, ele quer ouvir essas pessoas, tá? Veja, eu quero ouvir tanto o réu quanto o autor. Vamos fazer uma audiência. Então vamos chamar essas pessoas para audiência. O réu já sabe que existe um processo? Sabe. O autor já sabe que existe o processo? Sim. Inclusive o autor não é citado não, porque o autor já tem conhecimento do processo, tá? Então eu vou chamar essas pessoas para participar da audiência. Como é que eu vou chamar? Nós vamos expedir um mandado para o oficial de justiça. Como é que esse mandado vai para o oficial de justiça? Ele vai ser distribuído entre o oficial ou a gente vai escolher aí quem está mais perto de mim ou quem é que estava presente no fórum hoje para cumprir esse mandado? Então nós vamos pegar um oficial de justiça, por exemplo, e vamos expedir um mandado de intimação, porque as pessoas já sabem que existe o processo, agora elas têm que ser comunicadas da audiência. Então vão ser chamadas aqui para participar dessa audiência. Tá? Então o juiz aí vai ter, né, todo esse trabalho aí, todo esse passo a passo no processo, não só o juiz. Tá? Preste muita atenção, a gente fala bastante do juiz porque ela é a autoridade que vai conduzir o processo. Tá? Mas para que a autoridade aqui ela possa executar o seu trabalho, nós temos muita gente aqui, que são vocês, em breve, né, futuros escreventes aí do TJ de São Paulo. Os escreventes dos servidores são, na verdade, a engrenagem principal que vai fazer todo o processo girar. Tá? E é aí que a gente entra num aspecto bem bacana. Nós vamos trabalhar onde? Possivelmente no ofício de justiça. O ofício de justiça, ele se assemelha muito ao cartório. Tá? Então, nós vamos ter que também ter regras de funcionamento desse cartório aí. Mas como eu estava falando, nós teremos aí o autor e o réu e também teremos a participação do Estado juiz nesse processo aqui. Tá? Vão ser citados quando não tem conhecimento do processo e vão ser intimados depois, né, para que fiquem aí cientes. Depois nós temos a sentença, o juiz pode prolatar a sentença dele. Depois da sentença, as partes podem manifestar, podem fazer um recurso. Tá? E aqui que agora que vem uma coisa bastante interessante. Existe uma diferença muito grande entre instância e entrância, que vai operar quando a gente falar em grau de recurso, tá? Quando nós falamos assim em entrância, inicial, intermediária, final, nós estamos nos referindo à classificação da comarca. O que é comarca? É o apanhado ali, é uma unidade judiciária instituída aí de acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de São Paulo. Então ele vai dividir o estado aí, né, em comarcas, por exemplo. Então nós temos lá comarca de São Paulo, comarca de Guarulhos, comarca de, por exemplo, aí São José do Rio Preto. Então nós temos comarcas aí que são distribuídas aí pelo estado. Para que existem essas comarcas? Veja, imagina se todos os juízes fossem concentrados na capital. Né? Seria muito difícil que eles atuassem aí no interior. Tá? Então, os atos do Tribunal de Justiça, eles são um só. Eles formam, por exemplo, uma circunscrição única. Formam um todo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá? Mas o tribunal ele é dividido internamente para que possa delimitar a jurisdição de cada juiz. Então, quando a gente fala em comarca, nós estamos nos referindo à classificação. Tá? Quando a gente fala em entrância, desculpe, quando a gente fala em entrância, nós estamos nos referindo à classificação da comarca. Ela pode ser por densidade demográfica, por renda per capita, né, por um monte de aspectos aí. Só que isso, tá? Essas coisas de divisão judiciária são estudadas em outro normativo, que é no Código de Organização e Divisão Judiciárias, ou até mesmo no regimento interno. Tá? Então é um aspecto que não é trabalhado no Código de Normas, mas eu preciso falar para você. Entrância é relativa aí ao tamanho da comarca, da classificação da comarca. Quanto, vamos dizer, a entrância final são cidades maiores, entrâncias iniciais as menores, e intermediárias são as cidades de médio porte. Tá? Então olha só, entrância é a classificação da comarca. Agora, instância é o que vai operar aí em grau de recurso. Como a gente disse, o processo em regra, tá? Em regra, ele vai se iniciar aqui no primeiro grau, na primeira instância. Então você pode encontrar
primeira instância ou primeiro grau de jurisdição, ou jurisdição de primeiro grau, tanto faz. Nós temos aqui os servidores que atuam aqui, nós temos servidores e nós temos os juízes, né? Os juízes vão atuar aqui. Então teve todo o meu processo, o cara que bateu no meu carro, ele foi condenado a me pagar lá os 120 mil reais que eu tinha pedido, né? Eu tive aí meu pedido aí, o juiz julgou procedente, né? Só que ele não ficou contente. Quem ia ficar contente, né? Ele interpôs um recurso. O que que é isso? O juiz de primeiro grau, ele deu a sentença. Olha só, mas no Brasil vigora o quê? Né? Duplo grau de jurisdição. Então eu tenho o direito de ter o meu pedido, né, meu processo reavaliado por uma instância superior. Então nós vamos interpor um recurso. Esse recurso vai ser mandado para onde? Agora presta atenção. Vai ser mandado para a capital. Tá? A capital fica instituído lá com o que a gente chama de Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça com letra maiúscula se refere à segunda instância. Tem por membros os desembargadores. Tá? Os desembargadores vão formar órgãos colegiados. Tá? Vão formar órgãos colegiados. Então, meu processo saiu aqui do primeiro grau e foi para a segunda instância. Vai ser analisado, né, vamos dizer, por uma autoridade superior, uma instância superior. Por que a gente pode até falar em autoridade superior? Porque quem está lá são desembargadores. Tá? O que é um desembargador? E aí? Né? Qual que é a diferença? Como é que o cara vai começar lá como juiz e vai chegar como desembargador? Presta atenção. O juiz passa no concurso, né? O magistrado passa no concurso e ele vai começar aqui como juiz substituto, aqui no interior. Né? Vai trabalhar nas cidades pequenas. E ele vai trabalhando, então ele passa para juiz de entrância inicial, depois juiz de entrância intermediária, juiz de entrância final. E depois que ele tem uns 30, 40 anos aí de atividade jurídica, ele pode ter o acesso ao Tribunal de Justiça. Ele sai do primeiro grau e vai atuar no segundo grau. No segundo grau atuam os desembargadores. O desembargador não atua no primeiro grau, tá bom? Então ele vai ser aí, pode ser transformado em quê? Em um desembargador. Desembargadores são magistrados, né, que passaram a sua vida e estão no último nível da carreira, por exemplo. O que acontece aqui, na verdade, é um verdadeiro acesso. Né? Ele sai de juiz de direito e passa a ser desembargador. Então, por que eu costumo falar que são autoridades superiores? Porque ele tem aí 40 anos, 30 anos, né, de magistratura. Tá? Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção, nem todos os desembargadores que estão lá são magistrados de carreira. Pela regra constitucional, 1/5 dos lugares lá do tribunal, eles devem ser ocupados por membros do Ministério Público e por advogados de carreira. Então, esse 1/5, esses 20% aí dessa parte, né, desses desembargadores, eles são aí membros oriundos do Ministério Público e da quê? Da advocacia. A gente pode falar que são membros aí da classe da OAB, né, da classe da Ordem de Advogado, tá? Mas enfim, o processo chegou aqui, os desembargadores vão participar aí, né? O meu processo ele vai ser reavaliado por um órgão colegiado, né? O juiz aqui, ó, ele faz o quê? Ele solta uma sentença. Quando o colegiado decidir, ele vai decidir e vai soltar um acórdão. É a forma de decisão aí dos desembargadores, né, que faz aí, porque justamente um órgão colegiado. O cara não está satisfeito, ele pode fazer um recurso para o STJ e para o STF, tá? Olha, isso aqui é chamado de instância extraordinária. Porque o que nós temos de regra aí é o duplo grau de jurisdição. Não temos o primeiro, não temos o segundo grau de jurisdição, tá? Depois aí, uma instância extraordinária é um terceiro grau? Não, não é um terceiro grau. Não é um terceiro grau, tá bom? Mas é aqui, ó, para que ele possa recorrer ao STF, ele tem que alegar aí uma ofensa à lei federal, tá? E para ele recorrer ao STF, ele tem que alegar uma ofensa direta à Constituição Federal de 88. Tá? Aí sim ele pode, beleza? Então, quando a gente falar em recurso, no âmbito aqui, ó, do Tribunal de Justiça e aqui do primeiro grau de jurisdição, isso aqui a gente vai estudar como é que funciona também. Tem prazo para ir, depois que volta, o que a gente vai fazer, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza? Como a gente falou de foro judicial e de foro extrajudicial, né, apenas para não passar batido aqui nessas nossas disposições preliminares. Como eu disse, tá,
Esse conteúdo aqui não faz parte propriamente do seu edital, mas é fundamental, é essencial que nós aprendamos isso aqui para que a gente não precise ficar repetindo no futuro, aula por aula. Você sabendo isso aqui, você já vai ter uma boa base para estudar, tá bom? O foro, olha só como é que funciona aqui, ó. Extrajudicial, tá vendo? É fora do judicial. Como eu disse, o foro judicial são todos aqueles serviços que são prestados pelo judiciário. Então nós temos varas, nós temos ofícios de justiça, nós temos os serviços auxiliares, então toda aquela estrutura destinada ao funcionamento, tá? E isso, o foro judicial, ele é estudado, ele é regulamentado pelo tomo 1 das normas da corregedoria, tá? O foro extrajudicial, que são aí os atos notariais de registro, eles são aí trabalhados no tomo 2. O nosso edital prevê tópicos específicos aqui do tomo 1. Então, esse tomo 2 aqui nós não vamos estudar, mas é importante aí que você saiba que a corregedoria vai baixar normas do foro judicial e do foro extrajudicial. Não é porque está no tomo 2 as regras que não pode ser cobrado na nossa prova, né, a aplicação das normas da corregedoria. Eis que então, que nós chegamos aí né, o que é então essas normas da corregedoria? Tudo isso que eu te contei é para você saber, olha o tanto, e eu fui bem superficial na verdade, eu fui bem sintético. Existe muita coisa para a gente fazer entre até iniciar um processo e até acabar esse processo. Vê, tem foro judicial, extrajudicial, posso pedir, por exemplo, no meu processo, eu posso pedir, né, para uma certidão lá de um cartório do foro extrajudicial? Posso pedir. Então, por exemplo, o juiz vai fazer o seguinte, ele vai emitir uma ordem de penhora. Eu faço isso. Então, penhore lá, às vezes você pega lá penhora de R$1 milhão. Primeira coisa que você vai fazer, né? Se não deu para penhorar em dinheiro, o que você faz? Você vai no registro de imóveis, você oficial de justiça, vai no registro de imóveis e pede, né, para que o cartório esclareça, preste informações se há imóveis no nome daquele cidadão. Então, eles vão emitir uma certidão, um documento lá dizendo, né, que isso aqui ou tem um monte de processo ou não tem. Tendo o processo, tendo o imóvel, na verdade, o que nós, oficiais de justiça, fazemos? Nós lavramos um auto de penhora. Nós lavramos esse auto de penhora, precisa ir para o juiz? Na verdade, vai fazer o seguinte, eu vou primeiro no cartório, vou penhorar lá esse processo, porque eu já estou com o mandado judicial. O juiz já mandou eu fazer isso aqui. Não é porque eu identifiquei que tem um imóvel, agora eu vou pedir para o juiz, juiz, posso penhorar esse imóvel? Não, não funciona assim. Nós estamos lá já como longa-manos do juiz. Nós já podemos cumprir essa determinação judicial. Nós penhoramos e cabe ao oficial de registro de imóveis fazer essa anotação daquele imóvel, que aquele imóvel está penhorado. Logicamente, se é um imóvel, vamos dizer, de 2 milhões e eu preciso penhorar 1 milhão, vai ficar anotado que ele tem penhorado lá o quê? R$1 milhão. Agora, o imóvel custa R$300 mil, valor de mercado. Então, ele vai ser penhorado na sua totalidade, tá bom? Então, mesmo a gente trabalhando no foro judicial, nós estamos em constante acompanhamento aí, trabalho com o foro extrajudicial também. Então é por isso que é importante as normas da corregedoria regulamentarem tanto as nossas normas aqui do judicial, quanto as nossas normas do foro extrajudicial. Porque lá no tomo 2 vai dizer, ó, quando o oficial de justiça penhorar, né, um imóvel, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai ter que anotar isso no processo, mas isso não, né, ele tem um procedimento, tem um rito próprio para fazer. Então tu imagina se cada cartório fizesse, tá? Então, quando a gente estuda normas da corregedoria, tecnicamente, como a gente fala, não é uma única regra, tá? As normas da corregedoria, basicamente, elas pegam e fazem um apanhado de tudo que tem aí, vamos dizer, tudo que tem no mercado, tudo que a lei determina que se faça, como é que a lei vai falar para eu fazer isso aqui, e vai consolidar isso, né, nas suas normas. Por isso que o nome é normas da corregedoria. Não é norma, não é código da corregedoria, tá? Porque nós temos aí várias normas de caráter geral e abstrato. E, inclusive, na prática, nós vamos estudar aí os provimentos número 50 e 89, tá bom? Tá? Coisas importantes aí sobre as normas da corregedoria. Agora que você já sabe por que elas são importantes. Elas não substituem a aplicação do procedimento previsto em lei, tá? Para nossa sorte, o TJ São Paulo sempre mantém bem atualizadas as normas da corregedoria. Mas a gente tem aí alguns estados que infelizmente não atualizaram os seus códigos e normas ainda, de acordo principalmente com o novo CPC que nós tivemos aí em 2015, o início da sua vigência. Nós teremos em breve aí um novo Código de Processo Penal, então os tribunais vão precisar adaptar suas regras. Porque veja, por que uma norma da corregedoria não substitui um procedimento que está previsto em lei? Porque imagina, eu tenho aqui as minhas normas da corregedoria, vamos dizer, desatualizadas.
E a lei agora mudou o procedimento. Vamos dizer, vamos usar o exemplo do CPC. Vamos dizer que agora tudo é dia útil, contagem de prazo. Não se conta mais dia corrido. Mas lá nas normas da corregedoria que não foram atualizadas, eles vão constar lá que são por exemplo, são de 15 dias corridos. Mas o CPC fala que agora é tudo sempre 15 dias úteis. Só um exemplo, tá, pessoal? Você vai estudar CPC lá na outra matéria, tá? Só estou dando uma pincelada. Veja, há um conflito entre as normas. Eu vou aplicar o quê? O que está no Código de Normas, né, nas normas da corregedoria, que é desatualizado, ou vou aplicar o que está no CPC? Vou aplicar o que está previsto em lei, porque as normas aqui não foram atualizadas. Eles basicamente são ordens aí vai tratar dos procedimentos de ordem interna. Então, como eu falei para você, ele vai pegar como é que você vai autuar, como é que você vai registrar, como é que você vai enumerar, tudo isso aí. Visa, qual que é a ideia? Padronizar os trabalhos internos. Então, imagina os milhões de processos que nós temos aí, cada um se fosse trabalhado de forma diferente, tá bom? E também, eles trazem aí, trabalham, né, essas normas da corregedoria, elas são editadas mediante provimentos. Tá? Então, nós temos os provimentos 50 e 89, e nós podemos ter agora esse ano um outro provimento que vai modificar o que está aqui no 50 e no 89, tá? Ele pode fazer isso aí. É de caráter interno, é obrigatório? É, porque eles têm aí, ó, força normativa. Força normativa. Se a gente pegar a Constituição Federal, fala que os tribunais têm o poder de se auto-organizar, né? Os estados vão organizar seus tribunais. Aí nós temos aí a Constituição Estadual que diz, ó, o estado se auto-organiza. O Estado, então, vai baixar a norma da corregedoria para se organizar? Não. Vamos dizer que se estivéssemos criando um novo Estado, criando um novo Tribunal de Justiça. Primeira coisa, ele tem que trabalhar com a sua lei de organização e divisão judiciária. Lá na lei de organização vai dar possibilidade do tribunal se autorregulamentar também através dessa lei. Então, as normas da corregedoria, apesar de ser de aplicação interna, elas são sim regramentos de observância obrigatória e normativo também. Pelo amor de Deus, não vai querer descumprir aí uma norma da corregedoria, você não sabe a besteira que você vai fazer, tá? E o objetivo disso aqui é a boa ordem, a regularidade e a uniformização dos serviços judiciais. Tá? Apenas para não passar batido, como a gente falou aqui da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, falei do regimento interno e do Código de Normas, o nosso foco de estudo aqui, ó, é isso aqui. São as normas da corregedoria, tá bom? Então, ela vai consolidar as regras relativas ao foro judicial e extrajudicial. A Lei de Organização e Divisão Judiciária que vai dispor sobre a estrutura, funcionamento do Poder Judiciário, tá? Isso não é visto no Código de Normas. Ah, eu quero saber como é que funciona o Tribunal Pleno, como é que funciona o órgão especial, não vai explicar? Não, né? Não vai explicar porque isso é trabalhado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. E o regimento interno vai basicamente trabalhar sobre a estrutura do TJ, e aqui em segundo grau. Tá? Aqui, primeiro grau, e também segundo grau, porque é uma lei, mas o regimento interno vai trabalhar normas principalmente aí do segundo grau. Pode estabelecer normas para o primeiro grau? Também pode. Então fique muito atento, né? A gente tem que firmar um pacto aqui que nosso objeto de estudo vai se limitar ao que diz as normas da corregedoria. Outra coisa que é bastante importante que a gente destaque, tá? É que algumas vezes a gente vai precisar aí, vamos dizer, trespassar, né? Passar do entendimento de um pouquinho das normas e pegar alguns conceitos lá, principalmente do CPC. Tá? Mas nós não vamos nos aprofundar aí na matéria de CPC. O que são embargos de declaração, por exemplo? Eu não sei. Isso aí você vai estudar lá no curso de processo civil, que possivelmente, na verdade, com certeza, o professor da matéria tem muito mais gabarito para te explicar do que eu aqui. Tá? A nossa ideia, quando a gente vai trabalhar com normas da corregedoria, primeiro aspecto fundamental, nós vamos ter que ver, né, artigo por artigo, nós vamos passar por todos os artigos previstos em lei e vamos discutir o que é mais importante nele, se já foi cobrado em prova, como é que pode ser cobrado em prova, tá bom? Então é isso aí, beleza? A gente, feito essas disposições preliminares, elas vão ser bastante úteis aí no decorrer do curso, acredito quando eu lhe falo, tá? A gente se vê na próxima aula, beleza? Até lá!